Olá, esta é uma edição especial do seu jornal e o tema é a luta dos povos indígenas. Venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, aldeia unida, mostra a cara. E para conversar com a gente sobre a luta indígena, a gente recebe Lúcia Helena Rangel. Ela é doutora em antropologia, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC São Paulo. E também é assessora do Conselho Indigenista Missionário, ou CIMI. Boa noite, Lúcia. Bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Apesar dos diversos avanços na garantia de direitos da população, a Constituição brasileira ainda apresenta lacunas. Nos 10 capítulos e 250 artigos da Constituição Cidadã, apenas 2 são dedicados aos índios. Os artigos 231 e 232 da Constituição de 1988 são os únicos dedicados aos primeiros habitantes das terras brasileiras, os índios. De acordo com o texto desses artigos, os indígenas têm reconhecida sua organização social, com costumes, línguas, crenças e tradições. Têm posse sobre a riqueza do solo dos rios e lagos nas terras em que habitam e garantia da defesa de seus direitos e interesses em juízo. As terras tradicionais indígenas são de caráter permanente e inalienáveis. Os povos só podem ser retirados dali em casos de catástrofes naturais ou epidemias, mas na prática o que ocorre não é exatamente isso. Esse ataque que está acontecendo aos direitos indígenas, aos direitos constituídos, é exatamente assim, atacar para impedir a demarcação de terra, para explorar as terras da União. Tudo isso em nome de um modelo de desenvolvimento econômico do país para atender esse desenvolvimento e para atender também aos interesses do agronegócio e dos ruralistas. Tudo isso em nome do capital. Para o jurista Dalmo Dallari, a Constituição brasileira de 1988 representa o que há de mais democrático na história do Brasil. Ele afirma que os direitos dos índios estão plenamente consagrados no texto da lei. O direito fundamental é o direito de ocupação dos territórios que tradicionalmente ocupam. E além de ser a exclusividade no uso da terra e de suas riquezas, esta ocupação está vinculada exatamente a esta garantia de permanência e reprodução das suas crenças e da sua cultura. O que tem acontecido ultimamente é que, especialmente grupos econômicos, mais diretamente ligados ao agronegócio, estão muito cobiçosos das áreas indígenas. Eles querem receber terra de graça e então estão organizados, e aí então o Senado tem tido um papel negativo muito ruim, porque lá se concentra uma das principais frentes do agronegócio. E então eles dificultam as demarcações, procuram reduzir as dotações orçamentárias, interferem, inclusive, em governos estaduais para que não protejam os direitos indígenas consagrados na Constituição. A preocupação dos indígenas aumenta com a criação de projetos que tramitam no Congresso e podem restringir seus direitos. A PEC 215, que transfere do Executivo para o Legislativo a prerrogativa de demarcação de terras, é a mais emblemática. Essa PEC 215 é escancaradamente inconstitucional. Quem mais defende essa PEC é exatamente uma senadora, Cátia Abreu, que é presidente da Confederação Nacional do Agronegócio. Então não é por acaso. Posso garantir para vocês que só vão conseguir esmagar o que o nosso antepassado construíram se passarem por cima da gente. Lúcia, a disputa pelas terras ainda é a principal causa de conflitos entre indígenas e não índios? Os indígenas passaram 400, 500 anos perdendo terras. A democracia no Brasil favoreceu aos indígenas a sua organização para reivindicar esse direito, que é um direito fundamental, inalienável. Ele é a base de tudo, porque são povos que vivem da sua relação com a terra e com a natureza, vamos dizer assim, para simplificar.
E a reação contra isso é muito grande. Então, hoje, nós voltamos a ter um nível de conflito que há muito tempo a gente não via. Claro, no período da ditadura, não tinha conflito, tinha o esmagamento de povos. Né? Cala a boca, se abrir a boca vai preso, e se você não concordar, a gente passa o trator em cima de você. Né? Nos períodos ditatoriais, então aparentemente, você não tem conflito. Então, parece que o conflito agora aumentou. Ele não aumentou, ele é o mesmo, mas eu acho que a explicitação, né, das posições anti-indígenas é uma explicitação mais aberta, maior e mais sem pudor. Hoje, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, conduz todo o processo de demarcação de terras indígenas. E existe uma pressão para que essa responsabilidade seja repassada para deputados e senadores com a PEC 215. Lúcia, o que essa mudança, se aprovada, representaria para os povos indígenas? Então, como a gente viu no vídeo anterior, o doutor Dalmo Dallari estava explicando o que isso significa. Talvez, não sei se ficou bem claro, mas essa PEC Projeto de Emenda Constitucional. E ele disse, ela é inconstitucional. Por quê? Porque os dois únicos artigos na nossa Constituição que protegem os direitos indígenas, eles é que estão sendo afrontados. Por quê? Cabe ao Estado, e é isso que está dito na Constituição, demarcar as terras e respeitar a ocupação das terras pelos povos indígenas. E quando você quer mudar isso, o que eles querem, né, os parlamentares? Querem que a demarcação de terras indígenas seja aprovada no Congresso Nacional. Quer dizer, é a mesma coisa que não demarcar, porque o Estatuto dos Povos Indígenas está lá no Congresso Nacional desde 1990, mais ou menos, para ser tramitado. Porque em 88 a Constituição foi promulgada e daí cada artigo da Constituição, cada capítulo da Constituição tem que ter uma regulamentação. No caso dos indígenas, a gente chama de Estatuto dos Povos Indígenas, nem sei se vai ficar com esse nome mesmo. Mas desde 90 que ele está tramitando. E os deputados, principalmente, e os senadores, eles não deixam tramitar. O negócio vai, enrola, volta, cria uma comissão de direitos indígenas, o negócio volta. Então, você imagina se o Congresso Nacional vai aceitar demarcar a terra indígena. Não vai. Você continua com a gente, Lúcia? Em São Paulo, os índios denunciam que as terras indígenas localizadas na Mata Atlântica estão sendo destruídas pela mineração. A Comissão Pró-Índio de São Paulo e representantes do Ministério Público Federal discutem o problema que, além de prejudicar o território indígena, destrói os recursos naturais de toda a região. São Paulo tem 29 terras indígenas com algum tipo de reconhecimento do governo estadual. Mas um estudo feito pela Comissão Pró-Índio denuncia que pelo menos 7 delas, todas em região de Mata Atlântica, estão ameaçadas pela mineração. O que eles fazem muitas vezes são grandes buracos e no final tem que encher esses buracos com água, então cria grandes lagos nas terras. Há todo um impacto ambiental envolvido nisso, para você abrir os espaços para fazer a extração do minério, fazer a exploração mineral. Há o impacto social que isso cria da presença de pessoas ali ao redor da terra, dentro da terra, que não se sabe exatamente como vai se dar a relação com os indígenas ali, pessoas que não estão necessariamente ali, os indígenas não concordaram com a presença ali também, acho que esse impacto também pode haver, um impacto cultural. Os índios estão descontentes e reclamam da destruição do meio ambiente. Barulho de carro, caminhão saindo, entrando, né? E não deixa a gente passar onde eles ficam, né? Buraco, né? Então forma aquele rio e é perigoso para as crianças. O rio já tá tudo destruído, assim, também já não tem mais peixe para nós. Os bichos que a gente precisa também, né, para se alimentar, já fugiu tudo. Questão de material para a gente fazer o artesanato também não tem mais. Essa
da nossa dificuldade que a gente passa na aldeia. Desmatamentos, aumento de populacional, né, em volta da aldeia, então isso prejudica bastante. Bem na cabeceira do rio Cubatão, e toda essa sujeira que sai, né, desses areias, então acaba levando para a sociedade lá embaixo, né? Acaba afetando lá na frente, lá no Cubatão. No debate no Ministério Público Federal de São Paulo, a promotora Maria Luísa Grabner destacou a falta de leis para a mineração em terras indígenas. A Constituição Federal, ela fala claramente que os índios têm direito ao usufruto das terras tradicionais, né, que ocupam. Agora, em relação ao subsolo e aos potenciais energéticos, existe a possibilidade de que eles sejam explorados, né, por meio de concessão da União, e os índios terão direitos, tudo isso dependendo de uma regulamentação, aos, vamos dizer, resultados dessa lavra. Mas enquanto as leis não são aprovadas, os índios denunciam outro problema grave, as ameaças. Era bastante ameaças, né, que eles falavam que ia entrar jagunço lá para atirar na gente. Lúcia, como conciliar o desenvolvimento com a preservação dos povos e territórios indígenas? Dá para fazer isso? Dá, claro que dá. Eu acho que os povos indígenas, eles têm muita coisa a ensinar para nós. Uma delas é uma maneira específica de lidar com o meio ambiente, com a natureza, com a conservação dos recursos. A conservação dos recursos não é deixar o recurso intocado, mas é saber usar os recursos e repor os recursos, né? Então, se você tiver uma clareza, né, de que você quer explorar madeira, né, e você vai tirar a madeira sem desmatar toda a floresta, você pode ir, com o tempo, repondo a madeira de lei. Mas, hoje em dia, não é isso que acontece, né? Você vai e tira tudo. Tira toda a madeira, tira todo o minério e vai transformando a terra num deserto ou então numa terra nua, pelada, né, que só dá para fazer monocultura. Então, você vai lá, põe um pasto e põe o gado em cima. Ou planta uma soja e fim de papo. Então, as maneiras de lidar com a terra, tanto na tradição, né, das comunidades, não só as indígenas, os quilombolas sabem fazer isso, os caiçaras, os ribeirinhos todos, né, são pescadores e tal. E tem a maneira tradicional e tem também essa maneira nova, que é consorciar produção, né, que é respeitar, assim, as vocações das biotas, como a gente fala. As biotas são assim, os meios ambientes, os nichos ambientais. Então, você tem a Mata Atlântica, você tem o Cerrado, tem a Amazônia, tem a Caatinga nordestina, e tudo isso dá para ser conservado e dá também para ficar plantando muita soja e tal, entendeu? Nós já voltamos a conversar, Lúcia. Nessa edição especial do seu jornal, agora nós vamos saber as últimas notícias de hoje, direto da redação. Olá, Eli, boa noite. Subiu para 12 o número de mortos pelas chuvas no interior de São Paulo. O temporal atingiu Itaoca, na região sudoeste, na madrugada de segunda-feira. Outras 10 pessoas estão desaparecidas. Cerca de 100 casas foram afetadas pelas cheias nos rios Palmital e Guardamão. Mais de 300 pessoas estão desalojadas. O município está em estado de calamidade pública. O governador Geraldo Alckmin sobrevoou os locais afetados hoje de manhã. Ele disse que a ponte sobre o rio Palmital, que passa pelo município, foi a principal causadora da enchente, porque obstruiu a passagem de água e fez com que o rio se desviasse do curso. E a Justiça determinou a construção de presídios no Maranhão em 60 dias. A medida determina também que no mesmo prazo sejam realizadas reformas e adaptações nos estabelecimentos penais do complexo penitenciário de Pedrinhas, onde no início de janeiro aconteceu uma rebelião em que morreram 3 presidiários. No caso de descumprimento da determinação, o governo do Maranhão terá que pagar multa diária de R$ 50 mil.
E um novo fenômeno social causou polêmica nas últimas semanas, o chamado rolezinho. São centenas e até milhares de jovens da periferia que se organizam pela internet para se divertir em shopping centers. Mas a presença deles não foi bem recebida. Alguns desses encontros foram reprimidos a bala de borracha e gás lacrimogênio. Contra esse preconceito, movimentos sociais estão organizando um protesto no shopping JK Iguatemi, um dos mais luxuosos de São Paulo. Vamos ver a reportagem. Centenas de estudantes da USP fazem bagunça em shopping de São Paulo e não são reprimidos por seguranças e nem policiais. Mas jovens da periferia, nas mesmas condições, são expulsos à força. O shopping é um espaço em que pessoas que têm poder aquisitivo, brancos, podem frequentar, enquanto, mesmo sem consumir, enquanto a juventude negra, pobre de periferia, que curte funk, não pode. Preocupado com esse rolezinho, no sábado, o shopping JK Iguatemi, na zona sul de São Paulo, conseguiu liminar judicial proibindo a realização do evento dentro e até fora do centro de compras e impediu a entrada de menores desacompanhados. Essa medida foi considerada preconceituosa e racista. Por isso, os movimentos sociais marcaram para o próximo sábado, dia 18, um protesto chamado Rolê contra o Racismo JK Iguatemi. Vamos fazer um grande ato político de protesto contra o racismo promovido aí não só pelo shopping, mas também pela justiça, que determinou aí uma liminar que garantiu esse direito ao estabelecimento, impedindo a entrada e o direito de circulação de pessoas que têm o mesmo direito que qualquer uma pode ter. A gente está esperando todo mundo no sábado, dia 18, a partir do meio-dia, no Parque do Povo. A gente vai fazer uma concentração ali e depois sair encaminhada por aqueles bairros nobres que cercam o shopping e depois no shopping. Todo mundo junto, com cartazes, com bandeiras do movimento negro, dos movimentos sociais. Esperamos todo mundo lá. Agora vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua essa boa conversa aqui com a antropóloga Lúcia Helena Rangel. Até já. Essa edição especial do Seu Jornal é sobre a luta dos povos indígenas. E está aqui no estúdio do Seu Jornal Lúcia Helena Rangel. Ela é doutora em antropologia e assessora do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Em dezembro passado, cerca de 1.000 indígenas protestaram em Brasília contra a alteração do processo de demarcação de terras. Eles entraram em confronto com a segurança na entrada do Palácio do Planalto, mas conseguiram protocolar uma carta pública dirigida à presidenta Dilma Rousseff. Em seguida, os manifestantes realizaram uma manifestação em frente ao Ministério da Justiça. Os representantes dos povos indígenas protestaram contra a Portaria 419 de 2011, que tira do Executivo e da FUNAI a exclusividade nas demarcações das terras indígenas. O procedimento seria mais um passo para a aprovação da PEC 215 de 2000, que repassa esta responsabilidade para o Congresso Nacional. O que a gente veio foi dizer em público ao Ministério da Justiça que a gente é contrário e que a gente não vai ceder 1 milímetro dos nossos direitos. Demarcação de terra tem que ser feita da forma como já é feita. Isso é uma responsabilidade do Executivo, através do Ministério da Justiça e de FUNAI. Né? Isso é o que determina a Constituição brasileira e o que determina a Convenção 69 da OIT. De acordo com as lideranças indígenas, a intenção era conseguir uma audiência com o ministro José Eduardo Cardoso, mas eles não foram atendidos. A gente foi recebido pelos assessores do ministro da Justiça e isso deixou a gente chocado e, de certa forma, insatisfeito. Tanto que a gente disse a nossa vontade, que era radicalmente contra a criação da portaria, e nos retiramos. Lúcia, a gente acabou de ver uma manifestação dos índios em Brasília. No contexto histórico, até aqui, o que os povos indígenas conquistaram efetivamente? Olha, nós podemos dizer que
Que o cenário para os povos indígenas é composto de dois elementos contraditórios. Por um lado, há muita conquista. Esse capítulo da Constituição é uma grande conquista. A Constituição brasileira é uma das mais avançadas do mundo no reconhecimento dos direitos dos povos, não só indígenas, como de todos os outros. É uma Constituição a favor, não é, dos direitos humanos. Mas tem terras conquistadas, muita demarcação. Nós já chegamos a atingir um pouco mais da metade da demarcação das terras indígenas no Brasil. Eles conquistaram também o direito à educação diferenciada, à educação bilíngue nas escolas indígenas, que isso é muito importante, e também o respeito pela medicina tradicional e o direito de um atendimento especial, mesmo que seja no sistema único, né, dentro do sistema único, um atendimento especial, por causa das suas práticas tradicionais. Esse é o lado da conquista, digamos. Acontece que ainda o outro lado é muito grande, isto é, ainda falta muito, ainda a demarcação de terras provoca muito conflito, provoca mortes. Todos os anos a gente tem contado o número de indígenas assassinados no Brasil, né? E você tem contextos complicadíssimos, como é o caso do Mato Grosso do Sul, com o povo Kaiowá-Guarani, né, onde a gente tem uma média de 35, 37, 31, às vezes, assassinatos por ano. Né? No Brasil, a média é mais ou menos 57,7 assassinatos, né, por volta de 60. É muito para uma população tão pequena quanto a população indígena, né? Então, você vê que, por um lado, há muita conquista, né? E, por outro, ainda há muita dificuldade, muito racismo no Brasil e muita violência contra os índios. Pensando nisso, hoje nós temos, existem índios ou indígenas que estão mais politizados, estão atuando em Brasília, lutando pelos seus direitos. Esse nível, de fato, melhorou entre os indígenas? Ah, sim, certamente. Dos anos de 1970 para cá, né, esses 40 anos, não são só 40 anos de CIMI. O CIMI foi criado num momento em que a possibilidade de fazer, de organização, de construir o movimento indígena, de tomada de consciência por antropólogos, jornalistas, juristas, médicos, tal, foi muito grande. Isso foram os anos 70. Então, a politização, né, não é que ela não existia antes, mas ela tem canal de expressão. Então, há em todas as regiões do Brasil fortes lideranças, muito conscientes e muito ativas. Nós já voltamos a conversar, Lúcia. Em janeiro de 2013, índios foram despejados da aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, por conta das obras da Copa do Mundo. Dos 40 indígenas que ocupavam o Museu do Índio, 13 aceitaram o alojamento do governo, mas a maioria não quis ir para o abrigo. Na desocupação do museu, os índios foram retirados à força pela polícia. Toda a violência foi registrada pela produtora independente Maré na TV. Quando nós chegamos aqui nesse espaço, nós éramos 17 etnias. Chegamos 40 a 50 pessoas de várias etnias desse país. E nós estamos aqui há 6 anos. Então ela carrega um valor histórico, então é um prédio que tem 150 anos de história a nível do governo brasileiro. Porque isso aqui era de uma família imperial. Não é pelo fato que ela esteja ao lado do Maracanã, mas pelo fato que ela tem uma história grandiosíssima sobre os povos, primeiros habitantes desse país, que dão o nome indígena. Então, por isso que estamos guardando esse espaço, por isso que estamos resistindo por isso. Na verdade, aqui é o Museu do Índio, existe há muitas décadas, é uma referência aqui, o Marechal Rondon, Darcy Ribeiro, é uma referência étnica de muitos índios
O nome Maracanã é um nome indígena, então há um projeto do governo do estado, pensando na privatização do Maracanã, que quer a demolição do museu. Nós não entendemos que seja necessária. A própria FIFA já lançou um documento dizendo que essa demolição do museu não é o seu desejo, mas parece que querem fazer aqui estacionamento, ou seja, querem atender ao interesse privado. São muitos índios que moram aqui dentro e a gente está brigando judicialmente, está brigando politicamente para que não aconteça. E depois de muita pressão popular e do pedido da Justiça, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu tombar definitivamente o antigo Museu do Índio. Lúcia, esse caso foi simbólico, o Brasil todo acompanhou. Como todos os movimentos sociais, os índios também devem ter espaço de comunicação? Você concorda com isso? Concordo. Eu acho. Esse caso do Maracanã, ele chamou muita atenção da mídia. Ele não é o caso mais importante. Afinal de contas, aquilo é uma construção urbana, né? Não é uma terra indígena, né? Quando os índios estão reivindicando terra, eles têm muito pouco espaço na mídia. Em geral, mostrar como que os indígenas são violentos, porque eles invadem, porque eles não sei o que e tal. Nesse caso, todo mundo foi favorável ao... Então, assim, eu acho que a população indígena, ela tem pouco espaço, ela não tem visibilidade, né? No Brasil, é quase uma população invisível, porque ela só aparece nesses momentos em que rende alguma sensação na mídia oficial não, na mídia comum, né? Ou então ela está mostrada como ela cometendo violências, ela abusando dos direitos, ela fazendo tudo errado, né? Então é uma coisa complicada. Eu acho que a população indígena já está numa hora assim que podia ter já os seus canais próprios de expressão. A única imprensa que é indígena é o Jornal Porantim, do CIMI, que é o único veículo de comunicação no Brasil que trata só da questão indígena. E é do CIMI, não é exatamente dos indígenas, né? No site de financiamento colaborativo Catarse existe um projeto para ajudar etnias que estão produzindo seus próprios vídeos, tanto para registrar a história como para denunciar os problemas. Lúcia, a internet é um espaço democrático usado atualmente pelos índios? Sim. É o espaço que eles conseguem penetrar, usar, construir é a internet. Ela é... Então, você tem TV indígena, você tem várias maneiras de expressão. Tanto povos particulares expondo sua cultura, vendendo artesanato, expondo suas posições políticas, expondo sua produção literária. Há muitos indígenas que são poetas, escritores, etc., né? Então, assim, na internet, o acesso é grande. Eu acabei de escrever um trabalho até sobre isso, e, de fato, é um espaço democrático e fácil de ser utilizado, né? O vídeo também, né? Fazer vídeo, filmar, né? Isso aí também é uma coisa que eles conseguem fazer de uma maneira muito bonita e é acessível. Lúcia, nós queremos agradecer muito sua presença aqui, foi muito bacana ter você com a gente nesse programa especial e esperamos vê-la outras vezes. Claro, com todo prazer. Muito obrigada. Essa edição especial do seu jornal termina aqui. Uma boa noite a todos e todas.